Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 509, Livro dos Médios, capítulo 14, Médios Videntes. A questão agora é 169. Então nós vamos continuar. Assistimos uma noite à representação da ópera Oberon, em companhia de um médio vidente muito bom, né? Havia na sala grande número de lugares vazios. Kardec dizendo que havia na sala grande número de lugares vazios. Muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam interessar-se pelo espetáculo. O médium vidente via tudo aquilo e narrava a Kardec. E é óbvio, Kardec anotava. Então, isso aqui, para mim, não é novidade. Porque quantas vezes na casa espírita onde nós trabalhamos, e em outras casas espíritas também, quando eu as visito, em muitas casas que eu as visito, quantas vezes eu olho assim, por exemplo, há ali 40 cadeiras, vamos pensar assim, mas tem umas 5, 6 pessoas só encarnadas, mas tem umas 20 desencarnadas. Umas 20, umas 10, inconsciente do fato de que já desencarnaram. Umas 10, creio eu, conscientes, né? Porque chegam assim com os mentores e tal, e ali são, né? Se acomodam ali e tudo mais. Nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, milhares de desencarnados vão às igrejas católicas e evangélicas como se nada tivesse lhe acontecido. Na fila de banco, nos bancos das praças, é repleto. E em festa, então, meu Jesus amado. Eu não sei se é Manuel Filomeno de Miranda, acredito que sim, num livro através de Manuel Filomeno de Miranda, né? Através de Divaldo Pereira Franco, ele narra num livro através de Divaldo, que principalmente em carnaval. Vamos pensar assim, que num sambódromo, tem ali presente, encarnado, 15 mil pessoas. Ele diz lá nesse livro, quadruplica esse número. Quadruplica. 4 vezes mais 15 mil de desencarnado. Então agora você imagina que bagunça. Então, olha só, estavam ocupados por espíritos que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como que ali escutar a conversação. Sabe o fofoqueiro, né? Que fica se escutando o papo do outro. Eu já aconteceu isso comigo, não tenho vergonha de dizer não. Quando eu vou à padaria tomar um café, que eu estou ali tomando um cafezinho, que alguém assim sentado próximo a mim assim está conversando com outra pessoa, gente do céu, eu esqueço que estou comendo pão, esqueço que estou tomando café. A boca está mastigando, mas o ouvido está lá.
E depois eu ainda fico pensando, gente, que absurdo, hein? Como que a pessoa foi fazer isso? Como que a pessoa foi se matar desse jeito? Olha, pegando desgraça dos outros. Não tem nada com isso. Em vez de eu tomar meu café ali quietinho, não, eu fico ali com o ouvido aberto. Um dia a secretária, né, que lá trabalha, porque eu não tenho essas moças, essas senhoras que trabalham no comércio como empregadas. Eu as tenho como secretárias. Para mim não existe empregada doméstica, e sim secretárias. Secretárias. Um ser tão importante, tanto quanto o patrão, às vezes até melhor que o patrão. Nada contra o patrão. Que tem uns que são boníssimos, mas tem outros. Você quer conhecer alguém, dá um cargozinho para certas pessoas. Então, para mim, são secretárias. Um dia, uma secretária, numa padaria, percebendo que eu estava no mundo da lua, ela chegou, bateu em meu braço. Eu levei um susto. Ela falou, nossa, Luiz, mas você tá aéreo mesmo, hein? O que está acontecendo com você? Eu falei, mas você me atrapalhou. Ela falou, mas atrapalhei no quê? Eu estava escutando o assunto deles aqui do lado. Tinha um casal discutindo o relacionamento. E eu ouvindo. E na hora que estava gostoso, a minha amiga, secretária da padaria, me atrapalha. Isso é psicologia, gente. Isso é psicologia, tá? Então, alguns se colocavam junto de certos espectadores como que a lhes escutar a conversação. Cena diversa se desenrolava no palco. Por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los. Olha só, por detrás dos atores, muitos espíritos ali, né? Jovial, se divertiam em arremedá-los, arremedando eles. Tudo que os atores faziam, os espíritos também faziam, né? Grita, canta, né? Balbucia algumas palavras e tal. O que muitas pessoas não sabem é que muitos escritores, durante o período que eles estão escrevendo aquela obra, ali eles estão auxiliados, assessorados por muitos espíritos. Se for uma obra boa, ou espíritos do bem. Se não for uma obra lá, né, literária assim, de um nível elevado, espíritos mais inferiores. Então, se for uma obra, tive que dar um piquezinho para arrumar a música. Então, se você perceber assim, um pique na imagem, na gravação, não se preocupe não, mas dando sequência. Se é uma obra assim, boa, né, instrutiva, espíritos bons estão ali auxiliando aquele escritor. Agora, se é uma obra de caráter promíscuo, espíritos inferiores. Entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estas questões. Então, espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores, tá vendo só? E fazer esforços por lhes dar energias, tá vendo? Enquanto havia no local espíritos grotescos, haviam espíritos, né, mais cultos,
preocupados em inspirar os atores, as atrizes, a dar o melhor de si ali na encenação, né? Então, nós encontramos duas espécies de espírito, o mais primitivo e o mais equilibrado. Agora, depende de nós, né? No palco da vida, saber encenar, ou que peça encenar. Porque tem isso também. Porque às vezes, por causa do dinheiro, por causa da vaidade humana, por causa da ganância, tem pessoas que aceitam certos tipos de script, certos tipos de script. Ganha dinheiro, ganha fortuna, ganha status, ganha, mas perde a oportunidade de trilhar pela porta estreita. Nunca que devemos buscar a porta larga. Se você deparar na tua frente com uma porta larga, cheia de rosas, perfumes, pavão, ganso, cisnes, né? Homens bonitos, mulheres bonitas, carro do ano, luxúria. Você abre a outra porta também, dá uma olhadinha nela. Escorpião, cobra, caco de vidro, espinhos pelo chão, onça, cheio de rato-chão, trilha escura, você não consegue enxergar um palmo à frente da narina, caixas de abelhas de morimbondo por tudo quanto é lado, espinhos de todo quanto é espécie, tudo quanto é animal perigoso, de onça a tigre. Prefira esse caminho. Prefira esse. Entre, feche a porta e siga a sua trilha. Porque a porta estreita é que é o caminho certo. Aquela cheia de flores, cheia de mulheres, de homens, de riqueza, de luxúria. Aquilo ali é fantasia, aquilo ali é ilusão. E 99% da humanidade busca esse caminho. Por causa da vaidade humana. Por causa do orgulho excessivo. Entendeu? Por causa da ilusão do corpo perfeito, da beleza humana, beleza física. Isso aqui se desintegra. Você já viu o corpo físico de um pobre financeiramente e o corpo de um rico financeiramente? Depois de 10 dias de morto, você consegue distinguir um do outro ali? Você consegue distinguir um do outro? Você é a mulher mais feia do mundo. Pensemos dessa forma. Como você é o homem mais feio do mundo. Mas aí vocês morrem. E vocês são colocados ao lado de um casal que foi considerado o casal mais lindo do mundo. Depois de 10 dias. Será que é possível distinguir quem foi bonito, quem foi feio ali? E, gente, tem tanta surpresa. Então, de humor jovial, se divertiam em remedá-los. Não, já li isso aqui, olha. E fazer esforço por lhes dar energia. Um deles, é bom ressaltar que
essa história aqui é uma história narrada por esse amigo de Kardec a ele, né? Esse amigo é que tinha a vidência, era um médium vidente muito bom, né? Muito centrado, uma pessoa muito disciplinada, que ia que presenciava tudo aquilo ali e ia narrando a Kardec. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras, julgando-o animado de intenções um tanto levianas e tendo-o evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com severidade o temerário juiz. Ele diz assim, ó, não sou o que julgas, disse, sou seu guia e sou espírito protetor encarregado de dirigi-la. O que acontece aqui? Aquele médium, naquele anfiteatro, né, onde aquela ópera estava sendo encenada, ele viu esse espírito malicioso ao lado daquela atriz, daquela cantora e tudo mais. Narrou a Kardec. Depois, nos trabalhos, Kardec evocou esse espírito. Evocou esse espírito, aquele espírito que estava lá com segundas intenções ao lado daquela cantora, né? Então, olha só. Não sou o que julgas. Vou usar um termo assim, ó. Não sou o que julgas, Kardec, disse o espírito. Sou seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la, Kardec. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, né? Deixou-nos dizendo: adeus. Ela está em seu camarim. É preciso que vá vigiá-la. Olha só pra você que coisa. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra, né? Não de todo má, porém frouxa. Os atores cantam. Eis tudo. Não há inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar dar-lhes um pouco de fogo sagrado. Foi visto daí a nada, no palco, pairando acima dos atores, partindo dele, como eflúvio se derramava sobre os intérpretes. Houve então, neste visível recrudescência de energias. Então, olha só para ver. Esse médium levou o conhecimento de Hippolyte e Léon Denisard de Rivail, todos esses acontecimentos, e Kardec, né, pseudônimo, evocando esses espíritos ali, né, é lógico, esses espíritos disseram a ele tudo que nós acabamos de ler aqui, que está muito bem esclarecido. Então, percebamos aí, ou melhor, percebemos aí como age ao extremo esses nossos irmãos.
Por isso que em alguns vídeos lá atrás nós já tratamos desse assunto. Dentro de um lar, é preciso que o casal esteja em harmonia. Porque em desarmonia, aquele lar ali se torna um recanto desses irmãos sofredores. E depois de se tornar um recanto, dificilmente esses espíritos deixam esses lares, porque eles encontram ali os alimentos que eles necessitam e que procuram. Os médios, sem educação doutrinária, esses espíritos que encontram-se nos bares, nas festas, nas churrascadas, esses espíritos sofredores, eles acompanham os médios até a casa espírita. Mas eles acompanham para passar-se por mentores e não por seres necessitados de ajuda. Ainda mais se for uma casa espírita meia boca. Porque se eles dão uma chegadinha numa casa espírita séria, eles são tratados como pacientes necessitados. Até porque médios sérios, eles não têm o hábito de viver nesta promiscuidade aqui do mundo. Não são santos, mas procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É assim que nós devemos agir e nos comportar. Não devemos exigir nada de ninguém, santidade de ninguém. Até porque cada qual sabe da tua responsabilidade. Ninguém tem que ficar apontando o defeito do outro. Punindo esse, punindo aquele. Não. A própria consciência é que nos pune. Você já percebeu? Principalmente aquelas pessoas que são idôneas, corretas, quando elas cometem algum ato assim, insignificante, mas que para ela, aquilo ali, né? Ela fica com a consciência pesada. Oh, mas por que eu fui falar isso? Por que eu fui fazer isso? Então nós trazemos dentro de nós os nossos juízes, os delegados, os promotores de acusações, os advogados, que é a nossa consciência. Nós não precisamos ser levados mediante a um tribunal. O tribunal nosso é a nossa consciência. E não tem esse que possa dizer: eu não sabia o que estava fazendo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Como, com todo respeito, que não é julgando, mas é só análise, aquelas pessoas que são pegas nos aeroportos transportando drogas nas malas. Mas eu não sabia que isso estava aí dentro da mala. Ora, a mala é tua, você não sabe que você está carregando? Alguém chega e te dá aquela mala para você chegar lá no destino final e jogá-la no lixo? Né? Então, nós temos que raciocinar com bom senso. Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é errado. A questão é que as pessoas ignoram de que nada irá lhe acontecer. E que ele permanecerá
impune nesta existência. Ele pode permanecer impune nessa existência, mas não significa que impune nesta existência ele encontra-se impune perante a própria consciência. Porque não é Deus que o pune, não é Deus que o condena, não é Deus que o amaldiçoa. É o que a pessoa planta, é o que ele colhe. Porque tem pessoas que dizem isso, né? Deus condenou, Deus condena, Deus pune, Deus cobra. Que Deus cobra o quê? Deus não está nem aí com a gente, nesse sentido. Deus é incondicional. Deus é imparcial.